Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, vamos analisar um defeito na TV LED Samsung, o N46F6400, que fica ligando e desligando, e os LEDs ficam piscando. Aqui, já estou com a TV aberta para analisarmos o defeito e vou ligar a TV para vermos o sintoma. Já é possível perceber, pelo barulho do relé, que a fonte está ligando e desligando. E também é possível notar que os LEDs piscam rapidamente. Nas TVs Samsung, a placa-fonte funciona sem a placa principal. Assim, para saber se o defeito está na placa-fonte ou na placa principal, eu vou soltar esse cabo. E se a placa-fonte estiver normal, os LEDs permanecerão acesos. Mesmo com a placa principal desligada, os LEDs continuam piscando. Agora estão piscando bem mais fortes, porque está sem o controle da placa principal. Assim, podemos afirmar que o defeito está na placa-fonte. Antes de analisarmos o defeito, vamos fazer uma análise geral na placa-fonte. Essa placa possui 4 fontes chaveadas: fonte standby, fonte principal, fonte LED driver e fonte PFC. A fonte standby gera uma tensão de 5 volts que, através desse diodo, carrega esse capacitor. Essa tensão é chamada de A5 volts e alimenta a placa principal no modo ON e no modo standby. A fonte principal gera uma tensão de 13 volts que, através desses dois diodos, carrega esses dois capacitores. Essa tensão é chamada de B13 volts e alimenta a placa principal e o circuito LED driver. A fonte principal gera também uma tensão em torno de 80 volts que, através desses dois diodos, carrega esses 3 capacitores. Essa tensão alimenta a fonte LED driver, que carrega esses 4 capacitores com uma tensão em torno de 100 volts para alimentar as barras de LEDs. A fonte PFC gera uma tensão de 400 volts que, através desse diodo, carrega esses 2 capacitores. Essa tensão alimenta a fonte principal e a fonte standby. Vou conectar a fonte à rede e vamos iniciar a análise conferindo a tensão a 5 volts. Vou medir a tensão no positivo desse capacitor. O osciloscópio está com volts-div em 1 volts. E podemos ver que aqui tem uma tensão em torno de 5 volts. Note que enquanto os LEDs estão piscando, essa tensão permanece estável. Portanto, a fonte standby está normal. Vou agora ajustar o volts-div em 2 volts e vamos conferir a tensão B13 volts. Vou medir no positivo desse capacitor. Podemos ver que essa tensão está oscilando em torno de 8 volts, indicando que a fonte principal está ligando e desligando. Vou agora ajustar o volts-div em 20 volts e vamos conferir também a tensão de 80 volts. Vou medir no positivo desse capacitor.
Aqui, a tensão também está oscilando, abaixo de 80 volts. Como a fonte principal é alimentada pela fonte PFC, vamos medir agora a tensão da fonte PFC. Para essa medição, vou ajustar o voltsdiv em 100 volts. Vou colocar o terra do osciloscópio no terra do lado primário. E vou medir a tensão no positivo desse capacitor. Podemos ver que aqui tem 400 volts. E como essa tensão está estável, podemos dizer que a fonte PFC está normal. Precisamos agora conferir a alimentação do CI gerador de PWM da fonte principal. E como esse CI está pelo lado de baixo da placa, eu vou soltar essa placa. Enquanto isso, vamos dar uma olhada no diagrama simplificado. Os CIs geradores de PWM da fonte PFC e da fonte principal são alimentados com uma tensão de 15 volts fornecida pelo transistor regulador QS801. Esse transistor recebe no coletor uma tensão de 18 volts fornecida pela fonte standby. No modo standby, o comando power fica baixo, mantendo cortado o transistor QQ852, o acoplador óptico PC802 e o transistor QS801, que bloqueia a tensão de 15 volts, mantendo desligada a fonte PFC e a fonte principal. No modo ON, o comando power fica alto, fazendo conduzir QQ852, PC802 e QS801, que libera a tensão de 15 volts, mantendo ligada a fonte PFC e a fonte principal. Aqui, já estou com a placa solta e olhando pelo lado de baixo, podemos ver aqui o transistor regulador de tensão, e aqui, desse lado, podemos ver o CI gerador de PWM da fonte PFC e aqui o CI gerador de PWM da fonte principal. Como a fonte principal está ligando e desligando, vamos continuar a análise conferindo agora a tensão de alimentação do CI da fonte principal. Vou medir a tensão no pino 7 do CI. Estou com o osciloscópio ajustado em 5 volts e podemos ver que essa tensão está baixa, em torno de 10 volts. Aqui deveria ter 15 volts. É por isso que a fonte principal está ligando e desligando. Vamos agora conferir a tensão na saída do regulador. Vou medir no emissor do transistor. Aqui temos uma tensão de 15 volts, portanto, o regulador de tensão está normal. Note que entre esses dois pontos medidos, tem uma diferença de tensão de 5 volts. E como tem alguns componentes entre esses dois pontos, vamos medir a tensão em cada componente. Vou medir primeiro desse lado de RS802. Aqui a tensão já caiu para 10 volts, a mesma tensão que medimos no pino 7 do CI. Note que sobre RS802 tem uma queda de tensão de 5 volts. E como ele é de 10 ohms, deveria estar gerando uma dissipação acima de 2 watts. Mas como ele não está aquecendo, podemos concluir que RS802 está alterado. Aqui, já substituí o resistor
E também já conectei a fonte à rede. E podemos ver que agora os LEDs estão acesos. Antes de colocar a placa no lugar, vamos conferir a tensão no resistor no lado que estava com 10 volts. Podemos ver que agora aqui tem 15 volts. Essa é a tensão correta para alimentar os CIs da fonte principal e da fonte PFC. Embora a fonte PFC tenha funcionado com a tensão de 10 volts. Eu vou agora colocar a placa no lugar e fazer os testes finais. Aqui estou com a TV em teste sintonizada em um canal e podemos ver que está funcionando normalmente. E assim, concluímos a análise desse defeito. Um abraço e até o próximo vídeo.